Então eu quero pedir agora 1 minuto de oração, porque é muito importante você focar na palavra de Deus, tá? Então, Senhor, que a nossa mente receba revelação de quem Tu és. Abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, porque Espírito de Deus é o Senhor quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Não existe discurso humano que possa mudar o nosso destino, mas somente o Teu Espírito. E por isso nós oramos nessa noite, em nome de Jesus. Diga amém. O tema da mensagem. O tema da mensagem é uma pergunta. Você sabe que eu gosto muito de colocar o tema da mensagem sempre como uma pergunta. Porque toda vez que você ouve uma pergunta, você se obriga a buscar uma resposta. Então eu quero perguntar para você, dentro do tema da nossa mensagem, quem é Jesus? Quem é Jesus? Em João, capítulo 1, deixa eu colocar aqui, o Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 1, nós temos uma declaração maravilhosa, onde diz assim: no princípio era a palavra, era o verbo, e o verbo, a palavra, estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Aí, então, no versículo 14, nós temos a seguinte declaração: e o verbo, a palavra, aquele que criou todas as coisas, sem ele nada do que foi feito se fez, né? E quando você olha para o universo, você precisa entender que tudo que existe, mesmo o invisível da nossa existência, existe o visível da existência. Sim ou não? Tudo que você pode ver é visível. E tudo aquilo que você não consegue ver está no invisível da tua existência. Mas o invisível da tua existência é real, né? Isso é muito louco. Mas você precisa entender que a eternidade, ela pode te parecer invisível, mas ela é logo ali. Jesus é a vida eterna. Jesus, ele declarou: olha, aquele que crê em mim, ainda que morra, tornará a viver. Por que ele disse isso? Ele disse isso porque ele quis impressionar ou porque era uma verdade? Quem é Jesus? Um impostor? Ou um homem que de fato falou a verdade? E se de fato Jesus é quem ele disse ser, que nós veremos isso durante a pregação, o que fazer a partir desse momento em que eu entendi e criei que Jesus não é um impostor, mas um homem que falou a verdade. E aqui então no versículo 14, voltando aqui para o texto na Bíblia, diz: e o verbo, Jesus, a palavra, né, se fez carne e habitou entre nós. Falando do momento em que Jesus se fez carne. Veja, Jesus já existia antes de se tornar visível como ser humano. Não é porque você não vê uma realidade que ela não existe. Ela apenas está invisível aos teus olhos. Tem um texto que diz que Deus chama à existência as coisas que ainda não são. Chama à existência. E aqui é o momento em que o escritor
diz, olha, o verbo, a palavra, no princípio, Gênesis capítulo 1, diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia, o Espírito Santo de Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e o Espírito Santo de Deus se movia sobre a face do abismo, a coisa era caótica. E aí, o texto diz, e disse Deus, o verbo, e disse Deus, haja luz. A primeira coisa que Deus fez, quando Ele criou os céus e a terra, e estava tudo sem forma e vazia, foi que haja luz. Que haja luz. Deus traz luz na tua vida e coloca em ordem a tua existência, o teu ser. O homem é um ser humano. Deus é um ser. E este ser, a Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou você. Você está aqui na igreja porque Deus te amou de uma maneira tão ímpar que Ele deu o seu único Filho, Jesus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A Trindade é uma coisa que a gente não entende. Nós iremos entender essa Trindade um dia de forma clara e perfeita. Mas hoje nós temos parte de entendimento do que é essa Trindade. E a gente sabe que nessa Trindade nós temos o Filho, que existe uma hierarquia, Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo de Deus, e que esses três são um, porque Deus é um. Às vezes isso não cabe dentro dos nossos neurônios, né? E aqui diz, nesse texto que eu estava recitando, que Deus amou você, amou a tua casa, amou a tua família, amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, que Ele enviou o seu único Filho. Deus se fez homem. Não existe vergonha, humilhação em ser um ser humano. Deus se fez homem. Jesus, o Filho único, amado de Deus, se fez homem. Nasceu de uma mulher, né? E aqui diz, o verbo se fez carne. Voltando aqui então para o texto, João 1,14, o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça. Vai vendo como que Jesus viveu entre nós. A humanidade teve um momento maravilhoso, único, antes de Cristo, depois de Cristo, né? Teve um momento, a humanidade, a questão de 2000 anos atrás, aproximadamente, ela viveu um momento em que Deus se fez homem. Ele enviou o seu Filho, ficou meio que desfalcado o céu. Eles se separaram, entre aspas, porque nunca deixaram de ser um. Mas Jesus veio, o verbo se fez carne, o amor de Deus pela humanidade é tão grande, não há vergonha nenhuma em ser homem. A vergonha é porque nós decidimos viver em rebelião. Essa é a vergonha. Quando o homem decidiu a rebelião, decidiu viver a revelia dos valores e princípios do reino de Deus. Mas isso eu falarei um outro dia, porque o tema da nossa mensagem é: quem é Jesus? E Ele viveu entre nós cheio de graça, de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Eu quero fazer algumas considerações dentro do tema da nossa mensagem. E a primeira é essa, que de forma legítima
Jesus entrou no mundo. Ele nasceu de uma mulher. Maria recebeu a visitação do anjo Gabriel. Ela estava para casar, estava noiva. O anjo Gabriel apareceu e falou: Maria, é o seguinte, você é bem-aventurada, você foi escolhida para viver um propósito único, ser a mãe de Jesus. Porque Deus não tem mãe, tá? Quem tem mãe é Jesus. E aí, você foi escolhida para ser a mãe de Jesus, do Messias, do Cristo. Ela falou: mas como que isso vai acontecer se eu ainda não conheço um homem, não tenho relação com José, a gente ainda não está coabitando juntos? E aí Gabriel falou assim: olha, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Maria ouviu aquilo, não entendeu nada. Porque que é isso? Descerá o Espírito Santo, o poder vai me envolver. O que é isso? Mas ela recebeu essa visitação e a semente de Deus fecundou em Maria a Jesus. E para você isso é muito, muito chocante de pensar para nós que Jesus nasceu do Espírito Santo com uma mulher. Deus amou o mundo de tal maneira que o seu Filho, para sempre hoje, é homem e Deus. Isso é muito diferente na fé, quando você entende do que Deus viveu para te alcançar, para perdoar os teus pecados, para mudar a tua vida. Porque ouça o que eu vou te falar. Quem Jesus é, muda quem você é. Quem Deus é, transforma quem eu sou, quem nós somos. Tem um homem na Bíblia, lá em Lucas 19, depois você pode procurar lá, chamado Zaqueu. Ele era super mega pecador, porque ele era cobrador de impostos. Um judeu que cobrava impostos dos judeus, tá? Em favor dos romanos. Então ele era uma pessoa odiada, desprezada, publicano, envolvido com corrupção. Ele era o maioral dos publicanos, diz a Bíblia, lá em Lucas 19. Depois você abre lá. E esse Zaqueu, ele sabia que Jesus andava de aldeia a aldeia, cidade em cidade, sinagoga em sinagoga. Jesus não tinha descanso. O povo onde Jesus estava, aos 30 anos, Jesus se revelou como Messias, como Filho de Deus, né? A primeira pessoa que disse quem Jesus era foi João Batista. Deus falou para João Batista: João, quando você for batizar Jesus, meu filho, você vai ter uma visão de uma pomba descer sobre ele em forma corpórea. E esse é o meu filho. E Jesus foi batizado por João Batista no Jordão, né? E na hora do batismo o céu se abriu e desceu essa pomba corpórea, e Jesus foi batizado, e uma voz do céu disse assim: este é o meu filho amado. E João Batista dizia: ele é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, né? Então, Zaqueu, voltando para Zaqueu, vai acompanhando. Zaqueu, ele sabia que Jesus estava curando os enfermos, expulsando demônios, operando milagres, atendendo as multidões. Onde Jesus ia, o povo ia atrás, as multidões iam atrás. E aí Zaqueu soube que Jesus iria passar por onde ele estava. Só que Zaqueu, ele tinha um problema, ele era muito pequenininho.
de altura. E a galera, a multidão não deixava ver Jesus, porque Jesus realmente parecia assim a saída de uma torcida, depois de um jogo de futebol, né? Aquele empurra, e Jesus ali no meio da muvuca. E aí, Zaqueu falou assim, eu preciso saber quem é Jesus. Quem é Jesus? Quem é esse que vem nos abraçando? A gente não cantou essa canção hoje? Cantou. Quem é Jesus? Ele queria saber quem era Jesus. Quem é Jesus? Aí ele falou assim, vou subir numa árvore, porque aí eu vou ver Jesus passar. Eu pelo menos vou ver Jesus passar, né? Ele subiu na árvore e estava aquela procissão imensa, aquele povo, e Jesus passando. E ele vendo Jesus. Ele sequer imaginou que Jesus perceberia a sua miserável existência. Ele não conhecia o Senhor. Quem é Jesus? Porque a forma como você entende quem é Jesus transforma a sua vida. E transforma a vida de todos aqueles que encontram com você. Porque você é a luz do mundo e você é o sal da terra. Aí, Jesus passou. E sabe o que Jesus fez? O inesperado. Jesus sabe teu endereço, teu CPF, teu RG, teu e-mail. Jesus sabe o que você pensa antes de você pensar. Isso é incrível. Jesus, antes de você abrir a boca para falar qualquer coisa, Deus já sabe o que você precisa. E aí Jesus fez algo inexplicável. Parou exatamente naquele sicômoro, onde Zaqueu estava pendurado num galho. Olhou, falou assim, Zaqueu. Zaqueu não sabia quem era Jesus, mas Jesus sabia quem era Zaqueu. Assim é o Deus que te ama. Ele sabe quem você é, quando você ainda nem dá atenção para Ele. Na verdade, é sem educação para com Ele. Você não dá atenção nenhuma, mas Ele te dá atenção. Hoje Jesus está te dando atenção. Amém? Amém, pessoal de casa? Aí ele falou, Zaqueu, desce daí, porque eu quero entrar na tua casa. Me importa estar na tua casa. Gente, era o maioral dos publicanos. E quando os religiosos, porque havia uma multidão que seguia Jesus, mas havia dentro dessa multidão religiosos, fariseus, saduceus, sacerdotes, pessoas religiosas, cultas, mulheres, muitas mulheres inteligentes seguiam, todas as mulheres são inteligentes, amém, meninas? Muitas mulheres, crianças, muitas crianças, e esses religiosos, eles eram assim, sabe, nariz empinado, eu sou certo, eu que estou certo, e Jesus aqui conversa com mulher, conversa com pecador, aperta a mão de todo mundo, toca em leproso, porque Jesus fazia coisas incríveis, né? Ele era muito acessível. Deixa eu te dizer uma coisa, se alguém tem medo de você, porque você é cristão, tem alguma coisa errada com você, porque as pessoas não tinham medo de Jesus. As pessoas tocavam em Jesus, se arrojavam sobre Jesus, falavam com Jesus. Você não tem que, como cristão, dar medo às pessoas. Pelo contrário, você tem que ser uma pessoa que atrai gente boa, bacana, pessoa do bem. Amém? Amém. Quem quer ser assim? Amém. E aí então os religiosos ficaram loucos, porque Jesus
não escolheu o maioral lá dos religiosos, mas o maioral dos pecadores, dos publicanos. Vou entrar na tua casa. Aí Zaqueu correu, foi para a casa dele. Jesus entrou na casa de Zaqueu, uma multidão entrou na casa de Zaqueu, os outros ficaram para o lado de fora. Zaqueu preparou ali comida e vai e vem, servindo melhor. E o que Jesus estava fazendo ali? Ensinando valores, falando sobre mudança de vida, mudança de atitude. Olha, você precisa encontrar com Deus, receber integridade. Jesus ensinando os valores. Aí Zaqueu, quem Jesus é, impacta quem você é. É impossível sair igual de um encontro com Deus, com Jesus. E deixa eu te dizer, você tem um encontro com Deus na eternidade e você vai comparecer, mas você tem que comparecer em Cristo e não sozinho, porque você precisa de um advogado. E a Bíblia diz que Jesus é o nosso advogado fiel. Amém? Advogado bom é aquele que vai no inferno e tira as chaves da morte e do inferno, porque quando Jesus morreu, foi lá no inferno como advogado para nos redimir. Lá a Bíblia fala que ele tomou as chaves da morte e do inferno e ressuscitou, né? Mas voltando aqui para o texto, aí Zaqueu, ouvindo a palavra de Deus, quem é Jesus? Ouvindo Jesus, ele se levanta no meio da pregação de Jesus e diz assim: Jesus, metade do que eu conquistei, eu vou dar aos pobres. E a quem eu prejudiquei, eu vou restituir muitas vezes, eu não sei quantas vezes mais. Ele começou a dizer o quanto ele queria ser uma nova criatura. Porque o efeito Jesus na vida de alguém é esse, é conversão, é uma mudança de padrão, de atitude, é uma mudança de cosmovisão. Zaqueu, ele choca todo mundo, porque ele fala: metade dos meus bens eu já estou dando aos pobres, e o que eu devo, eu vou restituir. E aí então Jesus, olhando para todo mundo, falou assim: hoje, nesta casa, entrou a salvação. Porque este também é filho de Abraão, e eu vim para salvar o perdido. Aleluia, glória a Deus. Abre comigo lá agora em Hebreus. Quantos estão entendendo a explicação? Amém? Abre lá comigo em Hebreus, no capítulo 1, no versículo 3. Quem é Jesus? Ele que é o resplendor da glória. Quem é Jesus? Jesus é o resplendor da glória. Resplendor é aquele que reflete quem um ser é. Jesus, ele refletia, ele resplandecia, ele era o resplendor. A Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus. E aqui diz que Jesus, ele é o resplendor, aquele que reflete, que fala com verdade, o resplendor da glória, plenitude. Se tem um ser que é pleno, que não carece de nada, é Deus, é Jesus. Então quem é Jesus? Jesus é o resplendor da glória, a expressão exata, sem erro, do ser Deus.
Deus, bispa? Para você saber quem é Deus, você precisa saber quem é Jesus. Porque Jesus é a exata expressão do ser Deus. Quer conhecer Jesus? Querido, leia os evangelhos, conheça a vida, a história, a biografia, o que Jesus dizia, o que as pessoas falavam, o que ele viveu, o que ele fez, por onde ele andou. Receba revelação do Espírito Santo de Deus na tua mente, no teu coração. Olha, o ser humano pode alcançar lugares muito nobres na vida por esforço pessoal, mas ele nunca, jamais terá riqueza suficiente para comprar visto, passaporte para entrar no reino de Deus. Porque no reino de Deus se entra dobrando os joelhos. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Não existe poder, não existe poder humano. Você pode conquistar muitas coisas na vida. Não estou dizendo que não pode. Eu estou te dizendo que a tua limitação é o teu pecado. Todos os homens foram destituídos da glória de Deus e carecem de remissão, de perdão dos seus pecados, de conversão. Não há nada que você possa fazer para entrar no reino de Deus. Por sua força natural, você precisa crer em quem Jesus é. E quem Jesus é? A exata expressão do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. A exata expressão, quem Jesus é. Deus, ele é um ser pleno. E como Deus é no invisível dessa existência terrena, ele enviou o seu Filho Jesus, para que o homem pudesse olhar para um outro homem e entender o amor de Deus. Porque Deus é amor. Amém? Deus é amor. Como entender o amor de Deus? Como receber o amor de alguém que você não vê? Então, por isso, Deus enviou Jesus. Diga comigo, quem Deus é? Transforma quem eu sou. E aí, Jesus andando com seus discípulos, Zaqueu encontrou com Jesus, teve a sua vida transformada. Esse é o exemplo que eu dei de quem Deus é, transforma quem eu sou. A vida de Zaqueu mudou. E Jesus andando com seus discípulos, ele chegou e perguntou assim, o que as multidões, o que o povo diz sobre quem eu sou? Mateus, o Evangelho de Mateus, no capítulo 16, no versículo 13. Indo Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? O que as pessoas pensam sobre mim? E eles responderam, Jesus, o povo está dizendo o seguinte, que você é João Batista. Sabe por quê? João Batista morreu. Quem lembra que João Batista perdeu a cabeça? Né? Falou a verdade, perdeu a cabeça. E aí disseram assim, é João Batista. Outros, é Elias, pessoas que já haviam morrido. Quer dizer, Jesus não podia ser Jesus, porque ele tinha uma vida extraordinária, ele não podia ser ele tinha que ser alguém que já tinha morrido. As pessoas não conseguiam entender quem era Jesus. Você precisa entender quem é Jesus. Entendeu? Aí Jesus perguntou,
E o que eles dizem? Elias, Jeremias, todos eles já tinham morrido, foram no Velho Testamento. Ou algum dos profetas. Aí Jesus falou, caramba, eu estou aqui andando com esse povo, eu sou Elias, João, qualquer um, menos, nem para falar filho de José e de Maria, não, é Elias, Jeremias, né? Mas vós, perguntou Jesus então, continuou ele, quem vocês acham que eu sou? Se o povo diz isso, o que meus discípulos dizem? Né? O que você diz? Você está na igreja, quem é Jesus? Jesus não é o que você quer que ele seja, ele é quem ele é. É você quem tem que entrar dentro do quadrado de Jesus, e não Jesus dentro do seu quadrado. Amém, queridos? Então, quem é Jesus? As pessoas ficam falando, é uma energia, uma força, e vai falando. Mas ela não checou. E vocês, quem dizem que eu sou? Respondeu Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus olhou para Pedro e falou, nossa, bem-aventurado você, Simão, Pedro, Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, né? Quem te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Você precisa de receber revelação de quem Jesus é. O Pai precisa revelar para você quem Jesus é. Eu quero pedir nesse momento para você fechar os olhos e pedir para o Pai revelar para você quem Jesus é. Senhor, abre o nosso entendimento, que caiam as escamas dos nossos olhos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E ele disse, Pedro, sobre esta pedra, sobre essa revelação, eu edificarei a minha igreja. Sabe o que significa igreja? Igreja significa assembleia. Uma assembleia de cristãos, daqueles que creem em Jesus. Isso é a igreja. E a igreja, essa assembleia, é o corpo de Cristo. Você faz parte do corpo de Cristo, né? Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa declaração é bárbara, porque ali Jesus estava nos momentos em que ele viveria o final da sua jornada, da sua missão, né? E aí então Pedro, ele teve entendimento de quem era Jesus. E para encerrar a palavra, quem Jesus disse ser? Eu separei vários textos que eu só vou citar. Mas numa conversa com Tomé, um dos seus discípulos, Jesus fez uma declaração bombástica, porque Jesus inclui, mas com exclusividade. Isso você precisa entender. E talvez isso cause em você uma luta interior. Conversando com Tomé falando, Jesus, mostra-nos o Pai, mostra-nos o caminho. E Jesus falou, poxa, eu estou andando com vocês tem tanto tempo e você, Tomé, não sabe de quem eu sou, nem para onde eu vou. Você está perdido, Tomé. E aí, então, em cima dessa experiência ali com Tomé, que estava perdidaço ainda, Jesus, ele disse, eu sou o caminho. Qual é o caminho para o reino de Deus? Qual é o caminho para a eternidade com Deus? É Jesus. Quem é Jesus? Você precisa saber isso. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai a Deus Pai se não for através da minha pessoa. Nesse momento, Jesus fez uma declaração que não é politicamente, religiosamente correta para os padrões de hoje, porque ele trouxe uma exclusividade de salvação
para Ele. Então, existe inclusão, existe, mas com exclusividade no nome de Jesus. Jesus é a vida eterna. Ele chegou e disse: eu sou a ressurreição e a vida. Ele disse: eu sou o caminho. Quando Jesus foi preso, o sumo sacerdote questionou Jesus, colocou Jesus contra a parede. Ele foi preso, o sumo sacerdote colocou Jesus contra a parede e falou assim: vem cá, você é o Cristo, o Filho bendito de Deus? E Jesus então ele disse: eu sou o Cristo. E quando ele disse isso, a galera falou: vamos matar, agora ele morre. Por quê? Porque ele disse: eu sou o Cristo. Então quem Jesus é? Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o Cristo. Conversando com uma mulher samaritana, ele disse: eu sou o Messias. Ele falou: eu sou o Messias, eu sou o Cristo, né? Ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou o pão da vida. Vai vendo, existem muitas coisas que Jesus disse de si mesmo. A primeira pergunta é: quem é Jesus? A segunda pergunta é: o que as pessoas dizem quem eu sou? A terceira é: o que os meus amigos, meus discípulos dizem sobre mim? E agora eu estou dizendo quem eu sou, porque o Pai já disse quem eu era, o seu Filho amado, e para que todos me ouvissem. E aqui ele diz: eu sou o pão da vida, o pão vivo, eu sou a porta. Você precisa entrar por essa porta e encontrar salvação. Eu sou o bom pastor. E aí, meu texto favorito, que está em Apocalipse 21, 6, 7, onde Jesus diz assim: eu sou o alfa, a primeira letra do alfabeto grego. Eu sou o alfa, eu sou a origem. Lembra que eu li no início do culto que Jesus era o verbo, e tudo que foi feito com Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é a origem da vida, a origem de toda a criação. Se você não entender quem Jesus é, a sua vida será sempre a mesma. Mas se você entender quem Jesus é, você não vai mais poder acomodar no seu coração uma alienação sobre a importância de se refletir sobre a eternidade. Porque morrer é muito fácil. E você precisa estar em Cristo, porque Ele é a ressurreição e a vida. Amém? É muito importante a gente refletir sobre a eternidade. E na igreja, nós aprendemos a refletir sobre a eternidade. Em Apocalipse 21, o primeiro livro é Gênesis, o último livro da Bíblia é Apocalipse. E lá no finalzinho ele diz: olha, eu sou a origem, eu sou o alfa, e eu sou o ômega, a última letra do alfabeto grego. Eu sou o fim. Aí ele diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Em Apocalipse 1 ele fala: eu sou o alfa e o ômega, eu sou aquele que é, que era e que há de vir. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Yeshua, ele é aguardado. A igreja aguarda o retorno de Jesus. Prepara o teu coração, porque querendo ou não, querido, daqui a 100 anos ninguém mais vai estar aqui. E aí aonde você estará?
Por isso que é muito importante refletir sobre a eternidade. Ele é o princípio e o fim. Eu quero que você feche os seus olhos, chamar os adoradores aqui à frente. Quem Jesus é, transforma quem você é. Quem Deus é, muda quem você é. Quem é Jesus? Um profeta, um Elias, Jeremias. Não, Jesus é Jesus. Tá? Vamos combinar? Né? Jesus é Jesus. Gabriel falou para Maria, Maria, o nome da criança é Jesus. O ente que será gerado em você é santo, é de Deus. E ele se chamará Jesus, ele será a salvação, o Salvador. Então, por isso que é muito importante você receber. Ouça o que eu vou falar sem religiosidade, entupindo os teus ouvidos. Jesus, ele é o Filho unigênito de Deus, o único Filho de Deus, o amado Filho de Deus que se fez homem, que trouxe graça e verdade. Ele é o teu Salvador, ele é o Messias. Não importa nenhum outro homem pelo qual o homem, ser humano, possa vir a ser salvo, a não ser por Jesus. Ele é o caminho. Ele é o teu Salvador, aquele que perdoa os teus pecados. A Bíblia fala que nós vamos andar de vestes brancas. Sabe por que as vestes são brancas? Porque elas são lavadas pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Isso é evangelho. Isso é a pregação do reino de Deus. Tem uma canção que é antiga, que fala sobre Zaqueu. E eu quero convidar você a cantar essa canção. E você vai pedir para Deus entrar na sua casa, entrar na sua família. O melhor legado, o maior legado que alguém pode deixar para o seu filho é a fé em Jesus. Porque o homem pode roubar tudo, mas ele não pode roubar a tua alma. A tua alma é do Senhor. A fé que você tem em Jesus, ninguém pode roubar. O homem pode matar outro homem, mas não pode matar quem você é em Jesus. Então, convido você a cantar essa canção, que você possa cantar essa canção com todo o teu coração.